Estamos aqui novamente, né? Deixa eu falar aqui nas câmeras certas, que agora a gente tem várias câmeras aqui, já estão melhorando o nosso processo. Estou eu aqui, Rinaldo Rocha, junto com Rami Shanaitá. E fizemos aqui uma melhoria, né? Vamos colocar mais câmeras para melhorar nossos vídeos, melhorar a qualidade de som e para quê? Para que o conteúdo fique melhor ainda, né? Nossa, isso vai ficar uma coisa maravilhosa, né? Com certeza. Nós temos várias oportunidades aqui de falar coisa boa. É isso aí, e vamos mesmo falar coisas boas, porque a Michelaitá já é de muito tempo de aprendizado, né, na vida. Eu venho aprendendo com a Michelaitá, como já venho dizendo. Nós nos unimos para estar trazendo essa série Papo Consciente, que é para falar de coisas que realmente fazem a diferença na vida, fazem a diferença aí na nossa construção de sabedoria, da nossa qualidade de vida. Então a nossa ideia que nós nos unimos para fazer isso é trazer essas coisas boas e que muitas vezes não são ditas para nós porque não há às vezes profundidade no que se fala. Fala-se uma parte do que precisamos, mas não fala outra, aí a gente não consegue realizar coisas que precisamos, não é? A coisa não se forma, não se materializa, não vira realidade. Mas é aquela questão da construção. Aliás, a essência em nós é construção, né? A essência do ser humano é construir. Só que construir não significa já ter tudo pronto. É uma grande diferença. Aliás, eu estou lembrando, tempos atrás, quando a gente queria um tênis, como era complicado a gente ter um tênis, né? Não era assim de uma hora para outra. Eu lembro que a gente ia na casa das pessoas comprar tênis, lembra? Isso mesmo. O pessoal trazia de outros países, aí tinha nas casas comprar tênis. Isso mesmo. Tudo é uma construção, tudo é um trabalho. Só que trabalho não necessariamente é obrigação, né? Trabalho é uma força que provém do interior e que vai movimentando as coisas e as coisas vão se formando. Aliás, tudo se forma do nada, se a gente pensar bem, né? Então, agora nós estamos com várias câmeras, agora nós estamos com várias oportunidades, mas da onde nasceu isso? Da onde? Teve algum ponto que nasceu? Não, teve pontos de ignição, né? Mas nasceu do meio abstrato. E esse meio abstrato ele foi tomando forma até acontecer. Só que entra uma coisa aí que as pessoas se complicam muito, chamada ansiedade. Eu acho que um dos pontos aí é a ansiedade. Eu quero. Só querer não adianta, né? E muitas vezes associa esse querer com o tipo de conforto que a pessoa já se encontra. Então eu estou num estado, eu estou num tipo de comportamento, eu tenho um tipo de atitude, eu faço as coisas até um certo limite, eu acho que dentro desse limite as coisas vão ocorrer, vão acontecer, né? Vão se realizar, vai ter uma nova oportunidade dentro da minha caixa, dentro do meu padrão, e a gente não rompe padrão. E quando a gente não transforma o padrão, não amplia, não dilata isso, a gente não tem oportunidade, a oportunidade não acontece e a gente não consegue materializar. Olha que palavra forte. Materializar, né? Muita gente quer, mas não materializa. Eu quero um trabalho novo, não materializa. Eu quero melhor ganho financeiro e não se materializa. Eu quero um novo relacionamento e não se materializa. E até essa questão materializar não é claro para as pessoas, né? Peraí, materializar, eu materializo um emprego? Como é que é isso, né? Então. Na verdade, assim, eu materializo, a gente imagina materializar uma coisa. Eu pego um objeto e materializo. Mas quando a gente materializa pensamentos e situações, nelas é um outro jeito de materializar que está muito ligado à construção de realidade. É verdade. Como a Ami vem dizendo, isso vem, em tese, entre aspas, do nada. Então
vamos dizer assim, há o quê? Entrecruzamentos que podem ser aleatórios ou conscientes para que haja uma materialização. Vê o exemplo do artesão. Ele pega um pedaço de tora, olha aquele pedaço de tora, ali é uma tora, ali é redondinho, uma tora constituída de camadas, tem a casca, ele está vendo aquilo. Será que ele está vendo aquilo? Ele está vendo aquilo e algo mais. E aí ele começa lá a esculpir aquela tora, começa a esculpir, dali sai um anjo, sai uma forma de dentro, totalmente diferente daquela forma. Então, isso já nos dá a noção que dentro dele ele já estava vendo algo que não estava ali visível, mas já existia. E ele canalizou tão bem isso, tão bem, que ele começou a trazer para fora. E lógico, quando a gente vai caminhando, né, vamos pensar ali naquele escultor lá, ele fazendo, enquanto ele vai esculpindo, ele vai tendo cada vez novas experiências e uma noção cada vez maior, e vai melhorando aquele processo, e naturalmente a coisa vai tomando um caminho, e quando ele nota, mesmo que demore um certo tempo, porque esculpir a nossa vida não é fácil, né? Ela pode ser simples no sentido de algo mais profundo, mais natural, mas não é fácil, a gente precisa de uma construção, né? Então a gente está lá esculpindo, aí ele vai, quando ele nota, saiu a essência daquilo que ele viu dentro primeiro, quer dizer, a coisa ocorre mais profundo do que a gente imagina. Como a gente está falando, isso acontece lá no campo do pensamento. Isso aí. Que é uma energia. É isso aí. E por ser energia, ela se liga em outras energias que constroem a ideia, e que através do mecanismo nosso, do corpo, o artesão, ele vai trazer aquela ideia, aquilo que ele está captando de alguma forma, para a imagem que ele quer realizar no tronco, né? E veja que é um ecossistema, né? Ele precisa do pensamento dele, do sentimento dele, daquilo que ele é. Ele precisa do aparelho motor que ele tem, né? Toda a habilidade ela é desenvolvida também, mas ele precisa disto, quer dizer, nós precisamos de elementos internos para as coisas acontecerem. Então, se eu quero um novo tipo de trabalho, se eu quero uma nova ideia, se eu quero que a coisa aconteça, eu preciso desenvolver esses elementos dentro de mim. E não achar que os elementos vão vir de fora. O que veio de fora lá no caso do escultor foi o quê? Foi a tora. Mas ele teve visão antes. Ele viu que aquela tora tinha ali dentro um anjo. Ele viu que ali dentro tinha a capacidade de manifestar aquilo. Sem dúvida nenhuma, é um envolvimento energético mesmo, é uma comunicação. A gente pode até chamar isso de comunicação mais sutil, que a gente tem conosco e com tudo aquilo que a gente está envolvido, né? E assim, olhando esse aspecto, a gente vai chegando a uma percepção de que qualquer ideia que possa ser imaginada, ela pode ser materializada. É isso mesmo. Porque no campo sutil ela existe. É a minha imaginação, eu me conectei com neste campo, neste todo, ele existe lá. É assim que vão acontecendo as invenções, né? Então. Que ainda não apareceram às vezes aqui, mas daí a gente, como que a pessoa inventa, né? Tem gente que traz do nada, entre aspas, ele começa de um ponto para frente, mas aquela ideia não existia ainda, e ele cria um negócio revolucionário. Alguém que criou a lâmpada, por exemplo, ele veio vendo outras coisas, até que ele falou, mas espera aí, dá para dar um passo seguinte e criar algo que ilumina dentro de uma bolinha, ao invés de usar a chama. É isso aí. Então como é que veio da chama para a lâmpada, né? Então. Ela já iluminava. Então ele entendeu os conceitos de iluminação aqui e foi acrescentando, várias pessoas, acrescentando novas ideias que em tese não são novas, elas existem, só não estão materializadas. Então assim, essa materialização das coisas aqui, o processo para tudo é o mesmo. Então, reside onde? Que nós tenhamos consciência do processo de materializar.
Aí é dinheiro, é trabalho, é uma boa vida, um bom companheiro, uma boa companheira para sua vida, é saúde. E aí, como a Rami trouxe, também não virá de graça. Eu preciso me preparar para que aquela materialização aconteça. Eu quero trabalhar como presidente da Microsoft. Se eu for lá agora, e aí, vai? Não vai acontecer. Eu posso pensar. Você pode ficar pensando todo dia. Não, eu quero. Não é isso, né? Não é isso. E aí que entra, gente, a nossa parte de fazer o que tem que ser feito conscientemente. É isso aí. Então não adianta ficar falando assim, eu sou próspero, eu sou luz, só falar. Se ele não estiver ligado ao preparo para isso. É isso aí. Que são assim, acho que a base, pelo menos do que eu aprendi, que a mim também já ensinou várias coisas assim, de como materializar algo que venha assim do não físico, né? Como todas essas coisas que a gente imaginou, mas isso serve para qualquer coisa, como fazer essa conexão, né? É isso que a gente, às vezes, quando eu vejo várias locais falando sobre isso, e ideias, fala de uma parte para frente. E não assim do quanto nós precisamos estar em alinhamento com o nosso desejo futuro. Aliás, tem um... E frequente, né? Contínuo. Sim. Contínuo. Tem um segredinho nesse ponto aí, muito importante. Para a gente entender e pensar e refletir que esse nada, ele é preenchido. Quando se pensa em nada, se pensa em algo inerte, absolutamente inerte. Se a gente vê na área das ciências da saúde, em relação, por exemplo, à produção de medicamentos e tudo mais, não existe nenhuma substância inerte. Por mais que fale que não vai fazer um efeito, ela tem um efeito. Então, isso nesse aspecto, mas se a gente for ver no aspecto do movimento, da vida e tudo mais, a inércia, ela não é parado, ela não é o nada, ela não é o vazio. Se nós pensarmos no que diz respeito à astronomia, por exemplo, né? O cosmos, ele não é vazio, ele tem massa negra, então isso que a gente pensa que é vazio é preenchido com outras características de matéria e tudo mais. Então, esse vazio, esse nada, ele tem o seu preenchimento. E talvez a melhor maneira de entender isso é aquela questão que a gente diz sobre silenciar a mente. Silenciar os ruídos que perturbam essa capacidade de absorver melhor isso que é preenchido, trabalhado dentro de nós, para que possa ser manifestado após. Então tem um caminho, são caminhos, né? Não dá? Sempre é caminho. Porque muita gente pensa assim, a ideia veio, brotou, pum! Pegou na cabeça, olha que ideia. Mas se for observar, essa ideia que brotou, ela tem as suas origens em vários pontos, não é em uma coisa só. Então ela tem vários pontinhos que vão se ligando, vão se entrecruzando. É uma engrenagem natural das coisas. Lógico, a pessoa precisa estar afim a isto, né? Não adianta eu querer uma coisa boa e eu não aceitar a coisa boa, né? Não adianta eu precisar de remédio e eu negar o remédio, né? O remédio, ele pode ser diferentes características da nossa vida. E não é só o remédio físico que a gente utiliza. É o remédio para os nossos pensamentos, remédios para a nossa solução na nossa empresa. Então, nesse campo, as coisas vão se engrenando e vão se reunindo e vão se entrecruzando, e nesse entrecruzamento vai formando a ideia, e de repente aquele momento, pá, estala. A gente pode ver na história dos grandes pensadores, né, na história das grandes descobertas. Estava lá em uma banheira de água, pum, acendeu a ideia e inventou tal coisa. Caiu a maçã na cabeça. Caiu a maçã na cabeça, né? O raio na pipa, né?
Então, cada uma dessas invenções, elas nasceram desde que antes não existia, ou seja, não estava materializado. Não estava materializado equipamentos modernos, não estava materializado meios energéticos modernos, não estava materializado energia nuclear, não estava materializado medicina, mas isso foi se agregando e com a condição, os elementos que a pessoa desenvolve, foi mais oportuno, mais claro isto aparecer e se materializar. Mas precisa de trabalho, é exercício de vida, que começa dentro, não tem jeito. E interessante que essa informação está disponível. Está disponível. Agora, né? Aliás, tudo está disponível, né? Está disponível. Informações já construídas, já materializadas, e a informação não materializada também é disponível. E essa é grave quando houve a invenção do avião e há uma briga entre os Estados Unidos, que é os irmãos Wright, acho que e Santos Dumont, que isso aí. Soltaram a ideia ao mesmo tempo. Como, né? Ou seja, sequer estavam no mesmo país, estavam assim, pensando coisas diferentes, numa época que a comunicação era muito mais difícil, né? Não tinha internet para ir lá ver o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo eles voaram. Como é que é isso, né? Como é que eles dois buscaram a mesma ideia, né? Por isso que a gente percebe, então peraí, então essa informação está disponível para todos que conseguem captá-la. Então, que coisa, né? É interessante isso, né? Então o que eu vejo às vezes as pessoas que conseguem manifestar mais, pessoas que conseguem manifestar menos, basicamente o que eu percebo é o quê? Quem manifesta menos, ele tem não feito o caminho completo, não fez o caminho completo, e quando chega às vezes a hora do que ele vai conseguir, ele precisa fazer o que tem que ser feito, ele se sabota. Eu quero ganhar 30 mil por mês, chegou a oportunidade, você vai ter que trabalhar na China. Mas eu não posso ir para a China. Mas você não falou que queria? Né? Não falou que queria? Isso aí. Então aí entra os processos de não compreender exatamente o que lhe é o propósito. Não está trabalhado por dentro, né? Falta trabalho interno, falta trabalho interior, falta realmente a consciência do que é a pessoa, do que ela quer, né? Do que ela deseja ser. Então falta isso, e essa falta, ela cria o parâmetro que determina o estado de vida da pessoa. Aquele parâmetro, então ela chega a um ponto, ela traça um parâmetro, né? Aquele parâmetro, acabou. Deu no limite, né? Sabe a coisa da terra plana? Acabou, caiu. Tem essa história, né? Acabou, caiu. Então é aquela coisa assim, aquele limite determina um limite tão pequeno que ela não consegue sair daquilo, e aí ela volta para o velho, para o meio que aparentemente dá conforto, né? Não ia fazer, por exemplo, ela gastar um pouco mais para ela ganhar mais, não ia fazer ela correr atrás para ela conseguir, né? Então ela volta ao conforto novamente, achando que alguma coisa vai acontecer, vai chover a oportunidade para ela. E não é assim. Aliás, tem aquela coisa, né? Muita gente procura, espera a água da chuva cair do céu e esquece que pode furar o chão para obter água. Tem muita gente assim. Eu rezo para que chova, esquece que debaixo da terra tem água. Mas já choveu, está aqui embaixo. Então. É só você mudar um parâmetro e um limite. Não. E a capacidade de transformação nossa, de todos nós, é muito grande, né? Nós temos hoje em Israel a transformação de água salgada em água doce. Olha que coisa, num local onde não tinha oportunidade de água. Diferente aqui de nós no Brasil, com imensa quantidade de água, né? Mas lá não, lá a água salgada transformar em água doce. Quer dizer, eu sei o caminho dessa natureza, eu percebo o caminho dessa natureza, eu entendo o caminho dessa natureza, e com ela eu faço meios para a continuidade da vida, da minha vida financeira, da minha vida emocional, né? Tem muita gente perdendo tudo cada vez mais, e tem muita gente não conseguindo nada.
Exatamente porque algumas coisas não estão bem trabalhadas dentro. Se não trabalhar dentro, fora não acontece. Não adianta. A realidade, ela é diferente de pessoa para pessoa. A minha realidade, as minhas visões, os meus pensamentos, eu vejo essa realidade de uma maneira, você vê de uma outra maneira, cada um que está nos assistindo vê de uma maneira diferente. Tá bom, e aí, como que eu posso melhorar esta maneira como eu vejo a realidade? Eu quero ver a realidade real. Não existe isso. Porque numa mesma situação, eu posso ter sentimentos, pensamentos, entendimentos diferentes sobre a coisa. Então, brigar com isso para saber qual é a realidade absoluta é a verdadeira besteira, é aquilo que nos coloca a patinar na vida. Mas quando a gente tem essa observação, peraí, o que está mostrando para mim? E o que está mostrando não conseguir, peraí, isso daqui é uma mensagem, é uma comunicação. E essa comunicação está vindo para dentro de mim como? Eu estou aceitando, eu estou entendendo? Eu estou procurando ver caminhos para transformar? O que será que eu não fiz ainda, que eu não trabalhei, que eu posso melhorar? Isso é um ponto bonito de se fazer, mas precisa querer. E aí que entra o silêncio. Isso aí. Quando a gente está assim, não, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Nós estamos aqui no ruído, pensando um monte de ideia. Eu preciso focar, fechar e uma hora assim, silenciar e esperar cair uma informação que seja o próximo passo daquilo. Isso na sociedade moderna é uma das coisas mais complexas de fazer, pela quantidade de informação, de entrecruzamento de todo lado, de coisas que vão adicionando, limitações, e é isso e é aquilo. Ainda hoje, nesse tempo, é possível fazer esse silêncio? Então, lógico que é. Só que precisa de treino, precisa se trabalhar, não tem jeito. Não adianta você esperar o outro. Então, é a questão de presença, é a questão de você acalmar, de você saber que tem um tempo certo para cada coisa, é a questão da continuidade. Você precisa ter a força de continuidade. Aliás, não é nem ter, é ser. Existe uma diferença entre ter e ser. Eu tenho um carro. Se eu perder o carro, pode me dar complicação. Se eu conseguir, eu quero melhorar esse carro, esse carro está danificado. É um tipo de comportamento, né? Agora, quando eu tenho uma compreensão de ser, eu não sou o carro, né? Mas eu sou como o carro. O carro, ele não é o meu senhor, entendeu? Ele é um meio, não é a origem, ele é o meio para eu atingir algo, né? Ele é o meio para que eu possa viajar com a minha família, ele é o meio para que eu possa ir trabalhar, ele é um meio de as coisas acontecerem. Mas se eu me perco nesse caminho, eu perco a identidade, então eu já não sei, as coisas se bagunçam, as informações bagunçam. Meu carro foi roubado. Aí eu entro em crise. Acabou a vida, né? Por 6 meses. Porque e agora, aquele dinheiro todo, como que eu vou fazer isso de novo? E ele começa a ser assim o centro do um problema central. E sem solução. Que agora eu não tenho fecha, não tem carro, ali. E aí eu não consigo nem ter o olhar e a captação de uma oportunidade. Isso aí. Falar, eu não tenho carro agora, mas olha, tem um amigo meu aqui na rua de baixo, que ele vai sempre para onde eu vou. Só que nesse período eu não posso, de repente, ir com ele. Então. Enquanto eu estiver fechado naquela preocupação, que é o ruído, né? Então. Eu não silenciei para a solução chegar, porque, vamos dizer assim, que, pelo menos assim, quando se fala em natureza, não existe não abundância. E se nós somos natureza, nossa vida só pode ser abundante se nós mesmos não atrapalharmos. Isso aí. Acho que quem mais nos atrapalha é nós. Somos nós mesmos com um pensamento, sem dúvida, às vezes não aprofundado das questões.
ali, né? Nesses pontos. E é isso que eu vejo quando a gente começou ali o tema, que eu vejo que é a questão de que falta para nós, para as pessoas, aprofundarem. Ou seja, assim, eu quero, necessito de uma coisa. Por quê? Está ligado ao meu propósito? Porque é essencial. Eu preciso de 20 milhões de reais? Ou se eu tiver uma condição financeira que atenda às necessidades minha e da minha família e puder ainda ajudar algumas pessoas, é suficiente? Eu vou ficar menos estressado de ter que buscar 20 milhões porque só é um número sem sentido. Ou não, 20 milhões eu vou construir 3 ONGs para auxiliar várias pessoas. É isso aí. E aí, olha, agora eu tenho dinheiro que eu posso fazer várias coisas, porque é um propósito mais consciente. Aí vale fazer sentido a corrida até lá. Esse fazer sentido é tudo, né? E a gente percebe, não, eu quero. E uma vez eu li o seguinte: quando a gente fala eu quero, é porque não tem consciência que já tem. É isso aí. Não é? Eu quero, quer dizer que eu estou sugestionando que eu não tenho. Aliás, um marco positivo é valorizar o que já se consegue, a sua história. Todos nós reconhecer os passos. Reconhecer os passos. Reconhecer cada etapa, ser com cada etapa. Porque construir demora. Né? Destruir é um segundo. É um segundo mesmo. Destruir é uma palavra mal colocada. Às vezes. Destruir é um segundo. Mas eu vou ficar com medo de destruir, eu vou ficar com medo desse um segundo? Não, depende de onde eu coloco também o meu foco, né? Se eu colocar, como nós falamos um outro momento, se eu colocar o meu foco no problema, só fica o problema, o meu parâmetro é o problema, eu vou trabalhar com o problema. É o problema aqui, é o problema lá, quer dizer, vira um vício mental, um vício de atitude, e isso vai produzindo a minha realidade, vai materializando na minha realidade. Para onde eu observar, eu vou ver problema. Outra coisa é eu ver a solução, o foco da solução. Mas a solução ainda não está clara para mim, então aí é o trabalho que eu preciso fazer dentro de mim. Mas o que eu já observo de solução? Qual é a solução? Eu já parei para pensar sobre isso, sem os ruídos, sem o ruído do problema, sem o ruído da pressão. Mas eu não consigo parar de ter pressão. Eu tenho pressão do trabalho, eu tenho pressão das pessoas, eu tenho pressão. Imagina um atleta que vai fazer uma corrida. Então ele vai fazer, seja de 100 metros ou seja mais. Se ele pensar que ele tem que chegar apenas lá no final, na linha, no marco final, ele não alcança. Ele tem que pensar em ir além. Para ele fazer um recorde, para ele ir vencer, ele alcançar, ele precisa pensar além daquela linha. Porque o organismo dele vai ser trabalhado, a mente dele vai ser trabalhada, ele vai se trabalhar para ir e alcançar o objetivo. É assim conosco também. Se o meu limite é eu achar apenas isto, uma coisa pequena, eu vou chegar até ali. Agora, tem uma outra questão, que é a questão exatamente da realização. Todas as pessoas não precisam ser iguais e não são. Tem pessoas que estão vivendo vidas maravilhosas, tendo 2 barcos no Rio Amazonas e fazendo como guia turístico lá. E eles são os melhores guias turísticos da região. Eles têm 2 barcos, pegam as pessoas, colocam as pessoas dentro da voadeira, entra nos igarapé e vai ensinando tudo sobre igarapé. E são conhecidíssimos e são famosos pelo tipo de trabalho que realizam. Todo mundo gosta dele, vem gente do exterior. Então, vem gente do mundo para passar com eles lá e fazer aquele caminho, e eles acabam naquele trabalho tão singelo, sendo feliz, ganhando bem e fazendo a coisa acontecer. Então nós precisamos de meios para tudo, né? A pessoa é jardineiro. Ótimo, maravilha. Tem jardineiros muito bem. A pessoa entendeu? Então esses limites, né,
que levam até a preconceito, a isso e aquilo, é um artifício, é um ruído mental que impede a gente do crescimento e do sucesso. E parece que todas as pessoas que eu vejo, como me citou aí, do pessoal que faz os passeios nos igarapés e leva pessoas, eles, sem exceção, tinham foco nos sonhos deles, foco contínuo. É isso aí. Então, o atleta, por exemplo, eu tenho visto muito o pessoal atleta de alta performance, tenista, corredor, piloto, eles ficam, grande parte do tempo dele, visualizando, vencendo a prova. É isso aí. Visualiza antes vencer a prova. Ele se sente chegando, vê a torcida lá, né, ovacionando ele vê ele chegando na frente, e aí, depois disso, ele treina o motor. Mas ele visualiza. Construção da realidade, né? Quer dizer, então, que se nós visualizarmos, imaginarmos, imagem em ação, isso aí. É a prévia da construção da realidade? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Aliás, parece simples. Então. Então, peraí, eu vou ficar só pensando aqui e vai acontecer. Vai acontecer se você vir dando os passos à medida que eles aparecem como necessários. É isso aí. É isso aí. E não ali ficar de repente achando, não, eu não vou conseguir. Aí entra a fé. A fé, né? Isso aí eu acho que a gente pode já encaminhar para uma próxima etapa, conversa, né? É isso aí. Uma próxima conversa, né? Que aí nós vamos falar de fé, né? Então. A conversa é longa. E vale uma pergunta. O que você quer materializar para você? Pensa aí. Vai pensando, ouve esse vídeo mais algumas vezes. E depois também, aí, que agora esses vídeos vão ir para os canais, faça seu comentário aí embaixo, faça uma pergunta que nós vamos responder aí, dentro do que nós soubermos, né, e pudermos colaborar, com certeza. Essa é a ideia desses vídeos, que haja interação, que você suscite dúvidas para que haja perguntas, porque é a partir da pergunta que se movimenta. Sem dúvida. Quando você faz pergunta, você movimenta. Quando você tem a resposta, para. Aí você tem que fazer uma outra pergunta, né? Tá certo. Então, gente, obrigado por ter ouvido e nos acompanhem aí nos canais e fique de olho. Nós vamos fazer uma série de vídeos dessa série que chama Papo Consciente. Esse agora conseguimos dar o nome, né? Que a gente o nome, eu acho que esse nome ficou legal. Materializou o nome. Materializou um vídeo, materializou outro. E espero que o que estamos falando vá materializar, ajudar a materializar outras coisas. É isso mesmo. É isso aí. Sério. Obrigado. Forte abraço. Muita luz. Então, stop.